autoridades, senhoras e senhores aqui presentes, muito bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene de outorga da Medalha de Ouro Deodato de Miranda Leão aos doutores Mariano Brasil Terraças, médico cirurgião cardiovascular, e Wallace André Pedro da Silva, médico cardiologista intensivista. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora a Sua Senhoria, o senhor doutor Mariano Brasil Terraças, médico cardiologista, nosso homenageado. E a Sua Senhoria, o senhor doutor Wallace André Pedro da Silva, médico cardiologista, nosso homenageado. A Sua Senhoria, a senhora doutora Ângela Loureiro, diretora do Departamento de Rede à Saúde, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. E a Sua Senhoria, o senhor doutor Major Eimar dos Santos Barreto, médico-chefe do FUNSA, Fundo de Saúde da Aeronáutica, neste ato representando a ala 8. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pelo coral de servidores desta Casa Legislativa. Gigante pela própria natureza, és pedras fortes.
Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça a leitura das biografias dos homenageados. Dr. Mariano Brasil Terraças, médico cardiologista, atua desde 1977 no PAN de Codajás, em prol do povo amazonense, e é professor titular da UFAM desde 2010. Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrado em Medicina, Cirurgia Geral, Setor Tórax Cardiovascular, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorado em Medicina, Cirurgia Geral, Setor Tórax Cardiovascular, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 82. Especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular pela SBCCV. Atualmente é titular 4 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, chefe de Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Francisca Mendes, coordenador de Ensino e Pesquisa do mesmo hospital, coordenador das residências médicas em Cirurgia Vascular e de Cirurgia Cardiovascular do Hospital Universitário Getúlio Vargas, coordenador do Centro de Treinamento em Cirurgia Cardiovascular da SBCCV no Hospital Universitário Francisca Mendes, responsável pelo setor de Cirurgia Cardiovascular Pediátrico do Hospital Santa Júlia, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, coordenador do programa Clube do Coração da UFAM, presidente eleito da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular 2017-2019. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em cirurgia cardiovascular, cirurgia vascular e endovascular e cardiologia. Possui ainda várias linhas de pesquisas, tais como cirurgia da válvula mitral e cirurgia coronária sem SEC, bem como projeto de extensão, transplante de coração no HGV e projeto de desenvolvimento MS Suzan, de implantação do serviço de transplante cardíaco no Amazonas, de 2011 a 2014, além de ter recebido vários títulos e prêmios no período de 76 a 2016, bem como elaborado várias produções científicas. O doutor Wallace André Pedro da Silva é graduado em Medicina pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, em agosto de 99, especializado em Cardiologia pelo MEC na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, no serviço do professor Cantídio Drummond Neto, Hospital Procardíaco, em 2004. Residência médica em Cardiologia pelo FUNCOR, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, serviço do mesmo professor Cantídio Drummond Neto, Hospital Procardíaco, em 2004. Título de especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2003. Curso de Ecocardiografia pela Escola Brasileira de Ecocardiografia, serviço do professor Mossef, em 2004. Pós-graduação em Terapia Intensiva, Faculdade Cristo Redentor, em 2006. Título de especialista em Terapia Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em 2015. Concursos: médico intensivista da Unidade de Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na UFRJ, de 2002 a 2004. Médico cardiologista da Fundação Hospital Adriano Jorge, Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, aprovado em primeiro lugar geral em concurso em 2005. Médico cardiologista da Prefeitura de Manaus, aprovado em 10º lugar em 2005. Professor da cadeira de Terapia Intensiva da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, em 2006. Tenente médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas, aprovado em concurso em 6º lugar em 2010. Atividades docentes: staff médico e preceptor para os internos de medicina da UFAM, na UTI geral do Hospital de Medicina Tropical do Amazonas, de 2000 a 2002. Staff médico e preceptor para os residentes de cirurgia cardíaca da UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na UFRJ, de 2002 a 2004. Professor auxiliar de introdução ao exame físico do curso de medicina da UFAM, coordenação médica do estágio em tempo integral em cardiologia clínica do INCOR do Amazonas, staff médico e preceptor para os residentes de cardiologia e anestesiologia da UTI geral e de cirurgia cardíaca do Hospital Universitário Dona Francisca Mendes, Universidade Federal do Amazonas, 2005 a 2008,
bem como atuou em diversas unidades de saúde, tais como chefe do Departamento Médico do Ministério Público do Estado do Amazonas, no período de 2009 a 2011. Hospital São Lucas, como chefe da UTI de adultos e da cardiologia no período de 2006 a 2007. No Hospital Universitário Newton Lins, como chefe de serviço de urgência e emergência no período de 2006. Na Fundação Adriano Jorge, como cardiologista no período de 2006 até a presente data. No Hospital e Maternidade Balbina Mestrinho, como médico intensivista da UTI. No Hospital Getúlio Vargas, como chefe de clínica de cirurgia cardíaca. No Hospital Universitário Francisca Mendes, como médico intensivista. Na Prefeitura Municipal de Manaus, como cardiologista. E no Amazonas Resgate, como diretor-geral, no período de 2008 até hoje. Possui ainda várias linhas de pesquisa, tais como implementação de protocolo assistencial para combate à sepse em instituição pública, além de ter recebido vários títulos e prêmios no período de 2008 a 2012, e elaborado ainda várias produções científicas. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a outorga da Medalha de Ouro Deodato de Miranda Leão aos doutores Mariano Brasil Terraças e ao doutor Wallace André Pedro da Silva. Neste momento, convidamos o vereador Álvaro Campelo para fazer a outorga da Medalha de Ouro Deodato de Miranda Leão ao doutor Mariano Brasil Terraças e ao doutor Wallace André Pedro da Silva. Legislativo número 444, de 11 de dezembro de 2018. Artigo 1º, fica concedida a medalha de ouro Deodato de Miranda Leão ao senhor doutor Mariano Brasil Terraças, médico cardiologista, com base no artigo 174, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara, de propositura deste vereador que vos fala, aqui na Câmara Municipal de Manaus. Parabéns, doutor. Decreto Legislativo número 443, de 11 de dezembro de 2018. No artigo 1º, fica concedida a medalha de ouro Deodato de Miranda Leão ao senhor doutor Wallace André Pedro da Silva, médico cardiologista intensivista, com base no artigo 174, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara, de propositura deste vereador,
realizado hoje, no dia 13 de dezembro, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal dos Manaus. Queremos convidar a doutora Maria Carlete Nascimento da Silveira Trace para receber das mãos do vereador Álvaro Campelo o diploma de honra ao mérito desta casa. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Maurício Wilker de Azevedo Barreto, concede à senhora doutora Maria Carlete Nascimento da Silveira Trace diploma de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados a toda a sociedade amazonense. Parabéns, doutora. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Álvaro João Campelo da Mata para fazer o seu pronunciamento. Senhor doutor Mariano Brasil Terraças, médico cardiologista, justamente homenageado nesta manhã. Sua senhoria, o doutor Wallace Pedro da Silva, médico cardiologista, igualmente homenageado. Sua senhoria, doutora Ângela Loureiro, diretora do Departamento de Rede, a Saúde, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Doutor Major Eimar dos Santos Barreto, médico-chefe do Fundo de Saúde da Aeronáutica, neste ato representando a ala número 8. Senhoras e senhores aqui presentes, familiares dos homenageados e amigos, muito bom dia. Eu fico aqui imaginando para os homenageados o que significa um evento como este. Se para mim, que aqui estou, na qualidade de autor dessas homenagens, eu me sinto emocionado, fico imaginando como é que está o coração de vocês. Porque, de certo, passa um filme pela cabeça, é inevitável lembrar do início de uma carreira, e nós sabemos que o curso de medicina, aquele que se propõe a fazê-lo, é um enorme desafio você chegar ao final, concluir um curso, e depois de concluir este curso, ter êxito na sua profissão. Não é para qualquer um. E eu percebo o quão vocês são vitoriosos, não apenas pelo extenso currículo que foi lido pelo nosso mestre de cerimônias, e o Dori hoje mostrou que tem muito fôlego, porque é um currículo invejável de ambos os homenageados.
eu percebo o quanto vocês são profissionais, são especiais e merecem uma homenagem pelo carinho que eu vejo de funcionários desta casa, como é o caso do Lucas, que foi, na verdade, o grande mentor intelectual desta homenagem. Quando ele me contou da história do currículo de vocês, eu não pensei duas vezes, e disse, não, nós precisamos homenagear esses dois profissionais. E eu vejo o carinho que os funcionários desta casa têm por vocês. Porque o grande diferencial de um profissional de qualquer área, de qualquer segmento, e em especial da medicina, é que ele possa ser humano. É muito triste quando eu ouço relatos de profissionais, seja de qualquer segmento, mas em especial da medicina, que lida com a vida, com a saúde, com a fragilidade da condição do ser humano quando ele adentra um consultório, e ele não é recebido com um carinho devido. Ele é recebido apenas como mais um número, como mais uma pessoa que entra ali sem o devido respeito e o devido reconhecimento. Mas o carinho que vocês receberam dos funcionários desta casa é uma prova inconteste de que vocês são muito mais do que grandes profissionais médicos. Vocês são grandes figuras humanas. E o reconhecimento hoje é tanto pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelo que vocês representam na profissão de cada um de vocês, mas do que vocês representam por serem seres humanos diferenciados. Parabéns mesmo por esta condição, por este comportamento exemplar que nos honra e que nos orgulha. E, na verdade, ser sensível, ser humano, é uma obrigação nossa, seja do médico, do advogado, do vereador, do professor. Eu acho que nós precisamos cada vez mais de pessoas humanas. O dia a dia, a vida corrida, às vezes faz com que nós acabemos vivendo no automático, esquecendo desses detalhes que são tão importantes, que são tão fundamentais para a nossa vida. E muito me orgulha de, basicamente, esse é o último ato oficial meu nesta casa, porque a partir do ano que vem, graças ao povo do estado do Amazonas, graças a Deus, obrigado, eu estarei na Assembleia Legislativa e quanta honra, me traz uma honra redobrada de poder, neste ato, homenagear os doutores Mariano e doutor Wallace, que tive a oportunidade, de conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, através do nosso amigo Lucas, de poder estar hoje aqui neste evento, que, sem dúvida alguma, é um evento nesta casa que traz muito mais satisfação a nós do que a vocês, acreditem. É uma grande, uma enorme honra poder estar prestando esta homenagem, que é um reconhecimento não apenas desta casa, mas esta casa tem um simbolismo maior, que é a representação do povo da nossa cidade. E hoje sintam-se abraçados pelo povo da cidade de Manaus. Apesar de vocês não terem nascido nesta terra, mas vocês tiveram também o privilégio de poder escolher trabalhar nesta terra, de poder ser recebido pelos nossos conterrâneos e de poder ser um deles, porque eu tenho certeza que o coração de vocês também pulsa muito forte por esta terra, por histórias marcantes, por momentos ímpares que vocês viveram e ainda vivem, se Deus assim permitir, por muitos e muitos e muitos anos ainda, dando-nos a alegria
da presença de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem, e eu percebo também a paixão que vocês têm pelo mistério de cada um de vocês. Para muitos, às vezes, uma profissão acaba sendo um fardo, mas para vocês é um orgulho, é uma honra e é uma verdadeira missão. Salvar pessoas, cuidar de pessoas, é realmente uma missão incrível. Eu imagino que deve representar para cada um de vocês dizer: eu salvo vidas, eu salvei vidas. E no dia a dia, encontrar com pacientes que param e dizem: doutor, muito obrigado. Hoje eu estou vivo aqui por causa do Senhor, por causa do seu empenho, por causa do seu talento, por causa do trabalho que o Senhor desenvolve. Eu espero que esse novo momento que nós vivemos da política, um momento de renovação em todos os níveis, que a classe médica seja mais valorizada, seja mais reconhecida. Como parlamentar, é muito pouco o que eu posso fazer, mas eu creio que esta homenagem de nossa autoria, e digo autoria conjunta com o Lucas, que é o nosso 42º vereador desta casa, é uma forma de nós valorizarmos o trabalho de vocês. Muito obrigado pela honra que me foi dada, que está me sendo dada de homenageá-los, Dr. Mariano e Dr. Wallace. Que Deus os abençoe. Queremos convidar a sua senhoria, a senhora doutora Ângela Loureiro, diretora do Departamento de Rede à Saúde, neste ato representando a Prefeitura de Manaus, para fazer o seu pronunciamento. Eu gostaria, na pessoa do vereador Álvaro Campelo, cumprimentar todos os membros da mesa. Senhoras e senhores, bom dia. Venho trazer da Prefeitura de Manaus, na pessoa do nosso prefeito, nosso secretário Marcelo Magaldi, né, a parabenização por esse reconhecimento do trabalho do doutor Mariano e do doutor Wallace. E eu estava falando, tive a oportunidade de, logo no início dessa cerimônia, dizer para ele que eu, particularmente, estou me sentindo muito honrada pela presença de estar representando nesse momento, porque tive a oportunidade de ser aluna, tanto do doutor Wallace quanto do doutor Mariano, né? Então, é uma merecida homenagem, vereador. E eu gostaria, de nome da Prefeitura, fazer o agradecimento. Eu não poderia deixar de fazer uma breve fala, entendeu, para dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui, tá? E quanto é justa a homenagem que está sendo prestada a esses dois profissionais. E lhe agradeço também, como médica, tá, o que o senhor colocou agora na plenária, né, da valorização do profissional médico, né, que é muito importante, e eu gostaria realmente que isso ficasse como mensagem, não somente para esta Câmara, mas que o senhor pudesse levar, a partir de 2019, para a Assembleia Legislativa. Então, eu gostaria muito de lhe agradecer. Muito obrigado, vereador. Obrigada. Queremos convidar agora a sua senhoria, o senhor doutor Mariano Brasil Terraças, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor vereador Álvaro Campelo, em nome do qual cumprimento todos os integrantes da mesa e os vereadores desta Câmara Municipal de Manaus. Para mim é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande ser homenageado neste momento com a medalha de ouro Deodato de Miranda Leão. Essa medalha tem um significado especial, além do propósito em si. O doutor Deodato de Miranda Leão, nos idos de 1976, quando eu aqui cheguei, ele era diretor do Hospital Getúlio Vargas. E eu, jovem, recém-ingressado na Faculdade de Medicina,
como professor assistente, ele me recebeu muito bem e, depois de 6 meses, ele me indicou diretor do pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas. E então, eu trabalhei com o Deodato durante 1 ano como diretor e conheci essa figura ímpar, esse médico dinâmico, humano, devotado à causa médica e devotado aos pacientes, e isso me encheu de muito orgulho. Então, esse sabor especial de receber essa homenagem, que tem o seu justo nome, Deodato de Miranda Leão, isso me orgulha muito. Me orgulha muito e revivi aqueles momentos que eu passei junto com ele no passado. Como o vereador Álvaro Campelo falou, a gente faz um filme da vida da gente. Eu digo para vocês que eu me realizei quando eu consegui implantar, no âmbito do SUS, a cirurgia cardiovascular no Amazonas. Comecei a implantar essa cirurgia no Hospital Getúlio Vargas quase 10 anos após a minha chegada aqui. Tinha tentado antes implantar, mas, por ironia, o diretor da época, já muito depois do Deodato, achava a cirurgia cardiovascular ainda muito complexa e que o Getúlio Vargas devia fazer o atendimento básico, cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, e achou que não era o momento do Getúlio Vargas abraçar essa causa. Esperei 10 anos para mudar as mentalidades, e aí, em 1996, eu consegui credenciar o primeiro serviço de cirurgia cardiovascular no Sistema Único de Saúde no Hospital Getúlio Vargas. E foi somente em 2003 que, convidado pelo reitor da Universidade Federal do Amazonas, naquela época, o professor Frota, ele me convidou para ir ao Francisca Mendes e transferir o serviço do Hospital Getúlio Vargas e montar esse serviço no Francisca Mendes. Aquilo me encheu muito de esperanças, porque o Francisca Mendes era um hospital que ainda não tinha encontrado os seus objetivos, apesar de ter todas as instalações voltadas para esse objetivo da cardiologia e da cirurgia cardiovascular. Me lembro que antes desse momento, o Getúlio Vargas era um elefante, o Francisca Mendes era um elefante branco. Eu visitei com o então governador amazonino Mendes as instalações vazias do Hospital Francisca Mendes e ele me mostrou toda a aparelhagem que tinha lá e que era tudo o que eu queria que tivesse no Getúlio Vargas. Então, o Francisca Mendes, naquela época, passou por... Quando ele foi ativado, foi o Hospital do Servidor Público do Estado, fazendo atendimento geral, sem a cardiologia, sem a cirurgia cardiovascular lá dentro, num primeiro momento, e eu apenado de ver aqueles aparelhos todos parados lá. Então, quando o reitor, juntamente com o governador que veio após o amazonino, que foi Eduardo Braga, fizeram um acordo para que a Universidade Federal do Amazonas administrasse o Hospital Francisca Mendes. E aí nós conseguimos implantar esse serviço. Foi muito gratificante. Eu me lembro das palavras do reitor: professor, faça 1, 2 cirurgias por semana, que está muito bom. Mas a realidade nos atropelou, a demanda era muito grande. Alguns mais antigos lembram que os cirurgiões cardiovasculares do Amazonas eram o Dr. Varig, Dr. Vasp e Dr. Transbrasil. Todo mundo queria voar e fazer o tratamento em São Paulo ou em outros centros.
Dificilmente um cirurgião local conseguia convencer as pessoas a quererem fazer aqui. Então, desde aqueles idos, o Hospital Francisca Mendes já realizou, até hoje, mais de 7.000 cirurgias cardíacas, sendo que 1.000 cirurgias cardíacas em crianças e 6.000 cirurgias cardíacas em adultos. Isso acabou, como se acabou também da história do Dr. Varig, Dr. Vasco e Dr. Transbrasil. Eles se foram e esse tempo se foi, e a gente vê hoje o amazonense que não quer sair daqui, quer operar no Francisca Mendes, quer ser atendido no Francisca Mendes, e esse hospital se tornou um centro de referência em cirurgia cardiovascular da região norte. É o melhor hospital e o mais bem aparelhado hospital. Aqui está a nossa diretora Juliana lá, a quem eu cumprimento, e que oferece a cirurgia cardiovascular para a população. No estado do Pará, Roraima, Rondônia, não há hospital similar com essa particularidade e que dê um atendimento tão abrangente como está dando o Francisca Mendes. E na região norte e nordeste, que eu agora conheço muito melhor na qualidade de presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, eu digo que o Hospital Francisca Mendes é um dos 3 melhores hospitais a oferecer tratamento cardiológico e de cirurgia cardiovascular na região norte e nordeste, que é a maior região de maior abrangência no Brasil. São vários estados. Nós só somos superados mesmo por alguns hospitais de São Paulo, que é centro de referência no Brasil, o INCOL, o HCO, o Dante Pazanese, no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro, o Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. Os demais, nós estamos equiparados. Então, isso nos enche de gratidão a Deus por ter conseguido aglutinar vários profissionais, porque eu sozinho não teria conseguido fazer isso. Por trás de mim, por trás desses feitos, existem muitos cardiologistas, um deles é o Wallace, que está sendo homenageado aqui agora, mas existem muitos cardiologistas que participaram, muitos deles foram decisivos para que a gente conseguisse esse resultado. Alguns já se foram, como o Dr. Juan Villa, que nos deixou, o Dr. Oswaldo Said, antigo cardiologista também, ao qual presto minhas homenagens póstumas, foram muito importantes. E o que muito me deu satisfação foram que, da atual equipe de cirurgiões cardiovasculares em atuação aqui no Amazonas, muitos deles de excelência, muitos deles ex-alunos que já me ultrapassaram, porque a satisfação da gente é formar e ver que a pessoa consegue um nível que até o professor reconhece que são de elite. Então, desses 14, só um não foi formado aqui. Os 13 demais foram alunos e desses 13, 11 foram titulados por mim, na qualidade de preceptor de cirurgia cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Então, eu estou investido pela sociedade para dar esses cursos de cirurgia cardiovascular. Ontem tive a satisfação de fazer uma prova de seleção de 5 jovens que pretendem, e 3 foram aprovados, que vão começar o seu curso em 2019 e vão ficar conosco durante 5 anos, porque é um dos cursos de especialização mais longos que existem
dentro da medicina, a neurocirurgia e a cirurgia cardiovascular, que são duas especialidades de alta complexidade e que o já médico tem que fazer como se fosse uma outra faculdade, 5 anos de dedicação exclusiva e dedicação intensa. Esses cirurgiões trabalham dia e noite, operam 3, 4, 5 pacientes por dia. Então, é uma dedicação muito grande. O cirurgião cardiovascular e os cardiologistas que orbitam, como o Wallace, na terapia intensiva cardiovascular, sabem desse trabalho. É um trabalho conjunto entre o clínico e o cirurgião. É interdependente. O cirurgião depende de bons clínicos, de bons intensivistas para ter sucesso no seu mistério. Então, eu fico agradecido ao vereador Álvaro Campelo por essa homenagem, agradeço demais, e humildemente aceitei e me orgulho muito dela. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o doutor Wallace André Pedro da Silva. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, composta por amigos, na pessoa do excelentíssimo vereador e nosso futuro deputado estadual, Álvaro Campelo. Queria registrar a presença de Eimar na mesa, meu amigo intensivista. A gente trabalha junto desde 2000, já se vão aí 18 anos, quase 19, né, Eimar? Os primeiros plantões no Instituto de Medicina Intensiva do Amazonas, né, meu amigo? Você lembra daquilo? A gente tirando água de rocha, uma terapia intensiva, dando os primeiros passos no estado do Amazonas. Quero agradecer a presença de todos aqui, grandes amigos. Hoje foi um dia muito feliz de poder estar aqui revendo meus amigos. Quero registrar a presença da minha madrinha, ex-deputada estadual, doutora Beth Sueli, registrar a presença de toda a família do doutor Mariano Terraz, que foi nossa família e é nossa família também aqui no Amazonas, do meu filho, Davi, dos meus amigos, doutor Antônio Lucas, que, para quem não sabe, fez parte da equipe do professor Zerbin, em São Paulo, na década de 80. Durante muitos anos, foi um dos melhores perfusionistas do estado do Amazonas e contribuiu para o crescimento da cirurgia cardíaca, com toda certeza, e fez bastante diferença. Parabéns, Lucas, pelo seu empenho e pela dedicação. Muitas vidas hoje aqui, que estão, muitos amigos vivos, estão também pelas suas ações, viu? Parabéns. E a presença da doutora Val, minha amiga, do Departamento Médico, representando hoje aqui, não só ela, mas todos os colegas aqui da Câmara, e certamente lá em cima, o nosso amigo Expedito, que, infelizmente, nos deixou, está fazendo muita falta. Ele que, juntamente com o Val, com o Lucas, abriram as portas da Câmara para mim, para que eu pudesse vir fazer nosso trabalho em cardiologia, em terapia intensiva. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu quero externar a vocês, foi quando eu cheguei hoje aqui no plenário, mais cedo, eu pude ver uma plaquinha ali fora, indicando ali, ó, sala de ressuscitação cardiopulmonar. Aquilo foi demais. Em 2006, 2007, nós tivemos um episódio aqui na Câmara de uma pessoa que veio participar de uma plenária e teve um AVC. E, naquela época, o Amazonas ainda estava recebendo a implementação do SAMU, com a doutora Moísa, né? Então, as coisas estavam começando a andar. E essa pessoa precisou de assistência. E isso gerou uma série de ações que culminou com a minha presença aqui dentro da Câmara, na época, como cardiologista. E eu e Lucas, e Val, o doutor Expedito e demais colegas que fizeram parte, nessa época, do Departamento Médico, fisioterapeutas, o Gabriel está ali, pudemos ajudar muitas pessoas aqui. E isso me fez ter um contato íntimo com todos os funcionários da casa e dos seus familiares, que nós atendíamos até no seu domicílio mesmo. Isso foi muito bom. Mas
eu gostaria de parabenizar, mais uma vez, essa propositura feita pelo nosso nobre vereador e futuro deputado, Álvaro Campelo, por trazer aqui hoje o meu professor, Dr. Mariano Terrazas. Eu, quando muito jovem, fui designado para o Amazonas como médico militar. Eu servia no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e, na ocasião, o Hospital Geral do Amazonas abriu vagas, né, para médicos que tinham ação em cardiologia e terapia intensiva, e eu pude vir para o Amazonas. E trabalhei bastante no Hospital Geral no Hospital Geral do Amazonas, né, do Exército Brasileiro. Nós, naquela ocasião, tínhamos como uma missão de revigorar o setor de emergência daquela instituição, e conseguimos, com duras penas, né? E criamos ali um leito destinado à terapia intensiva e criamos um fluxograma de atendimento com os demais parceiros. Um deles era o Instituto Militar, o Instituto de Medicina Intensiva, né? E eu continuei aqui no Amazonas, desde então, 99, 2000, e, na ocasião, pude conhecer o professor Mariano Terrazas e conversei com ele e falei: mestre, meu sonho é ser cardiologista. Ele falou: rapaz, por que você não faz a residência? Ele falou: mas aqui em Manaus não tem. Então, escolha um lugar bom para você fazer. Aí eu fui, fiz prova para o Rio de Janeiro, onde eu me formei. Fiz prova na Santa Casa, só que tinha um detalhe. Naquela ocasião, da época da velha guarda, né, para você fazer uma inscrição no curso de residência, você, antes, já tinha que ter ações dentro da especialidade escolhida e tinha que ter, pelo menos, 2 cartas de apresentação para você se candidatar a fazer a prova de residência. E a prova de residência tinha essa etapa, então, preliminar, tinha uma prova escrita, uma prova teórica e uma discussão de um artigo em inglês. Você tinha que fazer tudo em inglês, desde a apresentação até a finalização. Enfim. E eu fui com o professor, que eu tenho essa carta até hoje, viu, mestre? Eu tenho essa carta lá comigo, já tem mais de 15 anos, viu? E o professor me fez, então, uma carta, através do Instituto do INCOR do Amazonas, e eu consegui lograr sucesso, e fui aprovado, em primeiro lugar, no concurso de residência médica em cardiologia da Santa Casa do Rio de Janeiro. Quero te agradecer aqui. Eu acho que o senhor nem sabia disso, ou não lembrava, mas a oportunidade é mista para a gente relembrar isso tudo, né? E aí, desde então, voltamos para cá, em 2004, já com o título, né, de especialista pela AMB, e o doutor Mariano, mais uma vez, abriu as oportunidades, as portas das casas, me levou para a casa dele, para o INCOR. Adriano está aqui, o filho dele, a esposa que estava junto na administração, todo mundo aqui. E nós pudemos, em parceria com o professor, fazermos um trabalho dentro do Instituto do Coração do Amazonas, o que culminou com uma série de transformações, no que tange a terapia intensiva voltada para a cirurgia cardiovascular e com a abertura de uma UTI especializada em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que foi a segunda UTI do INCOR, um lugar fantástico. E isso gerou uma série de situações. O doutor Mariano, na época, me colocou como coordenador do serviço de clínica cardiológica da cirurgia cardíaca da Universidade Federal, Hospital Getúlio Vargas. Lá começamos uma série de linhas de pesquisa, em parceria com a Escola Paulista de Medicina. Cirurgiões cardíacos vinham para cá, em parceria com o doutor Mariano, para criar os protocolos de atendimento em cirurgia cardíaca e pós-operatório, que foi onde eu militei. E o que foi muito bom, isso abriu uma série de situações onde eu, através dessas atitudes do professor, pude fazer parte da equipe de cirurgia cardíaca da Escola Paulista de Medicina e fui representar o Brasil em Lima, no Peru, com a equipe da Escola Paulista de Medicina, onde, através de uma parceria entre os Ministérios da Saúde, nós pudemos lá operar 17 crianças no Instituto, no Hospital de Alinhos. E foi uma coisa fantástica, enfim, foi muito bom. Isso ficou marcado. E demos, então, assim, segmento nos nossos trabalhos em cardiologia e terapia intensiva.
abrimos aqui a primeira pós-graduação em tempo integral, era o estágio em tempo integral, em cardiologia do Estado do Amazonas, em parceria com o professor Mariano, que era o nosso coordenador, dentro do INCOR, onde o primeiro estagiário foi o doutor Manuel, médico de Belém, que estava aqui, e que se interessava bastante por cardiointensivismo, e foi o nosso primeiro estagiário lá, né, professor? Depois, Dugart veio, e mais alguns outros. Então, isso também foi muito interessante. Isso tudo faz lembrar que o cenário da cardiologia e da cirurgia cardíaca, a história disso tudo, passa principalmente através da pessoa do professor Mariano, que esteve sempre envolvido. E ele levou assim uma turma muito grande com ele, eu, Lucas, Marcelo e mais outros, Jorge Butel. O Jorge Butel foi o primeiro residente de cirurgia cardíaca aqui do Estado. Na ocasião, eu estava como coordenador da parte clínica, e ele fez toda a formação com o doutor Mariano. Depois, o doutor Mariano conseguiu um estágio para ele na Beneficência Portuguesa de São Paulo, na equipe do professor Fulaneto, ele e a esposa, a doutora Beatriz, e lá ele foi operar crianças e voltou com um know-how muito grande. Eu tenho certeza que está fazendo a diferença aqui na vida dos nossos amazonenses. E quero dizer a vocês que é uma satisfação muito grande receber esse título, apesar de digamos assim, ter a certeza que tem outros nobres cardiologistas que também deveriam estar aqui. Eu represento eles nesse momento. Posso citar vários aqui. Doutora Kátia, doutora Cristina Balucci, grandes amigos que fizeram parte. Recentemente, o doutor Aristóteles esteve aqui recebendo uma justa homenagem, um grande amigo, que contribuiu bastante para o crescimento da cardiologia aqui no Estado. A cardiologia do Estado do Amazonas ela tem uma história muito particular. Ela nasceu com o doutor Said e veio crescendo, e nós sempre estivemos envolvidos na parte educacional, voltado para a ressuscitação cardiopulmonar, e na parte de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E um grande marco aqui dentro da cardiologia foi quando, em 2004, 2005, nós fizemos o aniversário, salvo engano, de 20 anos do INCOR. E, nesta semana de aniversário, nós trouxemos os grandes nomes da cardiologia e da cirurgia cardíaca do Brasil para estarem aqui conosco num evento, no primeiro congresso médico envolvendo o INCOR e a cardiologia, digamos assim. E, a partir daí, foi plantada essa sementinha científica dentro da cardiologia, e, nos anos que vieram, foi, então, iniciado várias discussões a respeito da criação do primeiro congresso amazonense de cardiologia, da qual pudemos participar, né, professor? Que foi muito interessante. Foi realizado no auditório do Hospital Getúlio Vargas, o antigo auditório, né? Foi muito interessante, auditório lotado, casa lotada, foi uma coisa assim inesquecível. E então, desde essa época, digamos assim, que a cardiologia ela veio mais agora voltada aqui no Amazonas para a pesquisa clínica, né? E isso gerou inúmeros frutos. Tivemos um surto de chagas em Lábrea, através do consumo do açaí, e vários pesquisadores da Fiocruz vieram para cá, e esses pesquisadores descobriram, então, uma outra maneira, uma outra forma de se adquirir doença de Chagas, que era através do manejo inadequado do açaí. E, nessa época, então, a pesquisa clínica em cardiologia, aqui no Estado também teve uma outra relevância, que culminou com a tese de doutorado de um colega, que é o João Marcos Benfica, fez a tese de doutorado na USP, através dessas pesquisas clínicas, voltadas também para Chagas, cardiopatia chagásica aqui no Estado. Então, assim, a história da cardiologia e da cirurgia cardíaca do Amazonas ela tem esse conflito no nosso currículo, né, professor? No nosso currículo,
nós pudemos, graças a Deus, estar presentes aqui no Estado, junto com o doutor Mariano, nas principais etapas que fizeram com que a cardiologia e a cirurgia cardíaca do Estado do Amazonas é o que é hoje. Hoje eu trabalho em 3 estados, Tocantins e São Paulo, e aqui. No estado do Tocantins, que faz parte também da Amazônia Legal, o que o doutor Mariano pôde falar é a pura realidade. Nossa referência em cirurgia cardíaca é Amazonas. Doutor Mariano, falando um pouco da situação, quando ele visitou o Francisca Mendes para implementar a cirurgia cardíaca lá, eu lembro bem dessa etapa, eu lembro bastante, e nós queríamos até criar o Instituto da Doença da Aorta, o IDAM, dentro do Hospital Francisca Mendes, e essas ações culminaram com a especialização de uma boa parte da UTI do Hospital Francisca Mendes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Isso levou até a uma situação onde todos os cardiologistas da época se mobilizaram com o objetivo de estarem presentes na UTI para fazer o pós-operatório. Olha só isso, isso fez uma situação, assim, gerou até uma criação de uma possível cooperativa dos cardiologistas, a Cardioclin, na ocasião. Então, essas ações foram fantásticas. E, estando agora também lá no estado do Tocantins, lá nós somos, em parceria com o Ministério da Saúde, nós estamos atuando também dentro da cardiologia, da cirurgia cardíaca e da terapia intensiva, e recriando os passos que aqui aconteceram. Para mim está sendo muito fácil fazer as coisas lá, porque eu fui bem doutrinado aqui no Amazonas. Então, lá nós criamos a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, a AMIB, da qual sou presidente, a Associação de Medicina de Emergência do Brasil também, da qual sou presidente, e fui eleito agora o presidente da SBC do Tocantins. E lá, professor Mariano, estou recriando os seus passos. Tudo que o senhor fez aqui, estou levando aquelas ideias boas que o senhor implementou aqui, nós estamos levando. E agora, no último congresso de terapia intensiva em São Paulo, há 2 semanas atrás, tivemos uma reunião com a BTO, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, e vamos fazer o primeiro simpósio de transplante de órgãos lá no estado do Tocantins, coisa que aqui, em 2004, nós pudemos participar, junto com o doutor Mariano, no primeiro curso de transplantes que aconteceu no Hospital de Messejana, junto com o professor Juan Villa. Juan Mejia. Então, sem mais delongas, quero agradecer a todos aqui presentes, muito obrigado, de coração, às famílias que estão aqui, minha madrinha, ex-deputada Beth, meu filho Davi, os nossos amigos, Val, Lucas, Gabriel, doutor Expedito, que está lá do céu abençoando tudo, esse povo maravilhoso que me recebeu de braços abertos, e também o nosso querido vereador e futuro deputado eleito, Álvaro Campelo. Tudo isso aqui, pessoal, também só é possível graças ao empenho do cerimonial, que, sem dúvida nenhuma, é um expoente aqui no estado do Amazonas. Meu muito obrigado. Olha, antes do encerramento, o doutor Mariano gostaria de fazer um adendo aí ao pronunciamento dele. Muito obrigado, vereador. Eu não posso deixar de tecer um comentário em particular sobre uma pessoa que foi muito importante e foi meu companheiro de toda essa caminhada, que é o Lucas, né? O Lucas nos idos de 77, 78, era bem jovem também, tinha cabelo. Ele veio para Manaus, ele fez a sua formação com o professor Zerbini. Ele era perfusionista. E para que eu pudesse fazer as cirurgias cardíacas, eu não podia fazer sem a presença do perfusionista. Então, sem o Lucas,
talvez eu não tivesse escrito uma figura tão ímpar dentro dessa história. O Lucas acompanhou todo o início da cirurgia cardíaca. Quando não havia UTI, naquela época, o Lucas cuidava dos pacientes junto comigo. E quando, depois de uns 4, 5 anos, o Dr. Juan Villa veio para Manaus e operou na Santa Casa, o Dr. Lucas, a gente já chama de doutor honoris causa. O Lucas já também ajudou o Juan Villa na perfusão, porque não tinha outro. Nós tínhamos que fazer com o Lucas. Sem ele, a gente não podia fazer as cirurgias cardíacas. Então, daí dá uma dimensão de que essa figura humilde, fraterna, amiga, o Lucas, dentro da cirurgia cardíaca, sempre foi um protetor de todo mundo. Sempre quer ajudar todo mundo. Sempre está prestativo para todo mundo, dentro da cirurgia cardíaca. Então, foi uma figura ímpar. Foi até bom eu ter deixado essa homenagem à parte, para ressaltar a figura do Lucas. Até hoje, ele nos acompanha e eu sou muito grato a eles. Não só por essa parte profissional. Quando minha velha mãe, já com seus 80 e poucos anos, não caminhava bem, e o Lucas ajudava a transportar minha mãe para o INCOR, para casa, todo o tempo. Então, eu tenho essa gratidão pessoal também pelo Lucas, pela sua amizade. É isso que eu queria ressaltar, essa importância da figura do Lucas. E agradecer também, eu não agradeci na hora, o apoio da minha família, né? Da minha esposa, que também, nos primórdios, fez perfusão, não é, Lucas? Nos primórdios, ela também fez perfusão cardíaca. E foi essa a breve história da cirurgia cardiovascular. Obrigado pela parte. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus, executado pelo Coral dos Servidores da Câmara Municipal, sob a regência do maestro Johnny Moira. Tudo em luz, com o sol
Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas a mim atribuídas, declaro encerrada essa sessão solene de outorga da Medalha de Ouro Deodato de Miranda Leão aos doutores Mariano Brasil Terraças e Wallace André Pedro da Silva. Tenham todos um bom dia. Uma foto? Ah, sim. Vamos lá. O senhor, por favor.